Olá, bom dia, tudo bem? Dando continuidade ao nosso Prosa, onde eu bato papo com nutricionistas, pediatras, dermatologistas, enfim, profissionais da saúde, para trazer um assunto relevante para vocês, com quem tem propriedade para falar, que eu acho que é a parte mais importante. Hoje, tô com a Jéssica, uma querida que a gente se conhece há muito tempo pelo Instagram. Pessoalmente, a gente está se conhecendo hoje, né? Mas, enfim, e o que a gente vai falar? Sobre alimentação no TDAH. A Jéssica, ela é especializada nisso, então, desde que eu a sigo, é um assunto que, embora, enfim, eu não tenha ninguém próximo, mas me interessa muito porque a gente recebe na empresa muitas mães com filhos com algum tipo de transtorno. Seja ele autista, seja ele neurodivergente. Teve uma vez que me ligou que tinha os dois com problema, enfim. Então eu fico muito tocada com essas situações porque são mais realmente difíceis, entre aspas, né, de lidar no dia a dia. Enfim, então realmente me interessa muito. Vamos ouvir com atenção. Jéssica, que a gente estava conversando aqui. Antigamente, eu sempre digo isso, antes da alimentação funcional, a gente via nutricionista. Primeiro, nutricionista não tinha essa relevância que tem hoje. Mas a gente falava de alimentação, a gente falava de dieta, que é igual quero emagrecer. Emagrecimento, Né? totalmente. Só isso, sinônimo, era né? exatamente isso. Então, quero emagrecer, e você tinha aquela dieta dos pontos, ou você tinha que comer creme cracker com peito de peru, e assim você emagrecia. Pão francês sem miolo, e assim você emagrecia. Com a nutrição funcional, a gente entendeu que não. A nutrição ela é muito mais do que emagrecer. O emagrecer talvez seja até a consequência. Exatamente. A Né? nutrição ela engloba tudo hoje em dia, né? Saúde, doença, prevenção de saúde, né? Prevenção de doenças. E hoje a área da neuronutrição, que é o que eu sou fã, né? De carteirinha, é um divisor de água para esse público, isso. sabe? Eu queria entender bastante disso, assim, o papel da nutrição, o quanto ela ajuda, como essa mãe pode identificar. Aliás, na verdade, até um passo anterior é como identificar alguém com TDAH, características, para a gente chegar na nutrição. O que acontece? Hoje eu nem converso só, tá, com mães com filhos com TDAH. Hoje, pela maior divulgação de diagnóstico, porque mais profissionais são habilitados a fazer o questionário, né, e dar o diagnóstico TDAH, eu pego muitos adultos com diagnósticos recentes. Hoje, inclusive, pela manhã, eu atendi uma mulher de 41, 42 anos com diagnóstico recente de TDAH. Passa uma vida inteira com frustrações, com dificuldades que para nós, né, não afetaria tanto, mas que eles precisam arrumar ferramentas para conseguir levar uma vida, Até né? porque eu acho que antigamente as pessoas tinham uma certa vergonha, né? Não Sim, era muito difundido. Não era Então, difundido. assim, se meu filho sei lá, não é bom aluno, você não fala que ele tem alguma coisa. Ele não é bom aluno porque ele é malandro. Você indicar uma medicação para uma criança, quando criança, gera um impacto muito grande. Hoje a gente entende que o medicamento ajuda em muito a qualidade de vida. Né? Quando a gente fala em TDAH, neurodivergente, né, de uma maneira geral, a gente pensa em melhora de qualidade de vida, em pilares de saúde, né? Que tem sim muitas vezes que entrar com uma medicação, tem que fazer uma terapia, mas a alimentação é a base de tudo, a atividade física, ter um sono de qualidade, pensar em melhora, de minimizar o impacto do TDAH e até mesmo do autismo, né, pensando na neuronutrição, é pensar nos pilares de saúde. E a alimentação não tem jeito, né? Porque a gente acorda comendo, a gente vai dormir comendo, a gente come de segunda a segunda. Fora que comida tem sentimento, comida tem memória afetiva, tem muitos laços envolvidos com a alimentação, né? E quando você entende o papel aí desse importantíssimo pilar de qualidade de vida, ele pode ser realmente um divisor de águas. Tá? Por exemplo, alimentos, pensando no TDAH, que são repletos em aditivos alimentares, corantes, conservantes, açúcar em excesso,
trazem uma agitação absurda para o TDAH, uma piora de praticamente todos os sintomas, de falta de foco, de falta de concentração, de agitação muito grande. E aí, quando eu começo a pensar em limpar a alimentação, trazer um pouco mais de qualidade para aquela alimentação, naturalmente os sintomas vão amenizando, exatamente. Existem estudos, Suzy, que só com introdução para crianças e adolescentes, né, que só a introdução de mais frutas e legumes na rotina daquela criança minimiza em 50% o impacto do TDAH. Caramba! 50% é muita coisa. É muita coisa, porque eu ia falar justamente isso. É claro que a gente também não vai chegar ao ponto de falar que só a alimentação resolve. A gente não jamais, não seria responsável da nossa parte falar isso. Não resolve. Mas ela é responsável por uma parcela muito grande, né? Da gente estar amenizando. E aí da gente entender que cada vez mais a gente tem que olhar o ser humano como um todo, fazer um trabalho multifuncional, né? Porque você conjuga o remédio, só o remédio 100% também não vai funcionar. Não, e não funciona. Né? Então é um combo. Exatamente. Se você parar para pensar, hoje a medicina integrativa é exatamente isso, né? É o paciente no centro de tudo, com profissionais como braço de apoio, né? O paciente é o protagonista ali. Mas eu tenho TDAH, né? Eu vou usar uma medicação, uma Ritalina, enfim, hoje a gente tem vários medicamentos novos e acessíveis aqui no Brasil, mas nossa, eu continuo cansado, sem foco, sem concentração, eu continuo super agitado, pernas inquietas. Aí você vai fazer um exame, né, que um médico, um nutricionista, né, indicou, e aí eu vi que o meu magnésio está lá embaixo, eu vi que eu tô com anemia, eu vi carências de micronutrientes que influenciam e pioram os sintomas do TDAH. Então a medicação sozinha não faz milagre. Claro, com certeza. Não existe cura. Né? É uma constante, vai viver com isso pro resto da vida. Vai viver com isso então, pro resto da vida. Como viver da melhor forma possível. Como ter mais qualidade de vida. Porque eu pego, assim, adolescentes, inclusive, época de vestibular, né? Que você tem que estar muito mais focado e concentrado e tudo mais. Sofre, que não consegue. E é um sofrimento da casa, né? Que você para pra pensar, e a mãe tá estressada, e o pai tá estressado, e o próprio adolescente também se sente culpado, e você cresce com aquilo, porque você tenta dar o seu melhor, mas você não consegue. É uma frustração muito grande. Mas o diagnóstico, quanto mais cedo, melhor também para isso. Era nesse ponto que eu ia chegar, vou te contar o porquê. O que acontece? A criança nasce, você leva no pediatra, e o que eu acho que os pais têm que entender cada vez mais cedo possíveis sintomas, porque também ninguém vai, a criança tem 2 anos, já vou levar para ver se tem alguma coisa. Ninguém faz isso, porque também tem uma questão da idade. Exato. Né? Para ver se talvez seja uma falta de maturidade e não realmente uma neurodivergência. Então você tem aí um ponto ideal, digamos assim, para realmente diagnosticar. Exatamente. Né? Por outro lado, quanto mais cedo, melhor. Porque até quando você estava falando da questão da alimentação, eu estava pensando da dificuldade que é, de repente você tem uma criança diagnosticada com 10 anos de idade, que ela já cresceu nesse mundo com corante, com açúcar, com chocolate, com refrigerante, porque existe um certo cuidado até mais ou menos os 2 anos de idade, que não pode açúcar, etc. Né? Depois, o que acontece? Gente, tem festa. Né? Você permite. Você acaba permitindo, seja no final de semana, mas a criança tem festa, ela interage com outras crianças que não necessariamente os pais têm a mesma preocupação. E aí fica muito mais difícil você fazer essa mudança, porque você vai quebrar uma rotina, entre aspas, e que a gente sabe que doce é bom. Sim. Né? O Cheetos é gostoso. Pode ser uma porcaria, vicia, mas é gostoso, né? E aí, como é que você faz para fazer essa quebra? Eu acredito, não sei, e aí eu quero ouvir de você, que não seja algo da noite pro dia, que você vai fazendo aos poucos, vai tirando aos poucos. Com o TDAH é impossível. A gente está aqui falando de criança e adolescente, mas você imagina um adulto que foi diagnosticado com 20, 30, 40 anos, que chega numa pessoa e fala, olha, agora você tem que cortar tudo da sua vida. Você não dá conta de fazer isso. Né? Fora a frustração, né? Que você tem a questão do diagnóstico, você fica... Você já lidar com aquilo, Exatamente. Né? Você já tem que passar quase por um luto. E eu atendo muitos adultos, inclusive, que eles falam assim, parece que tirou um peso das minhas costas. Uma culpa. Tirou uma culpa. Exatamente.
porque a minha irmã fazia tudo e eu não fazia, porque a minha irmã conseguia, conquistava e era boa na escola e, pô, eu sempre, sabe, tive dificuldade. Mas eu vou contar um caso pessoal. Nesse prosa eu acabo falando muito do meu lado pessoal, é engraçado, mas quando você falou isso, tirou a culpa. Eu nunca fui boa aluna, nunca, mas desde do CA. Na verdade, acho que só o CA que eu fui boa aluna, depois eu nunca mais fui. Repeti de ano, enfim. E uma vez eu conversando com a minha mãe, eu falei assim, eu acho que eu vou fazer um teste, porque eu devo ter. E aí, não é aquela de culpar o pai, porque o pai não viu, a mãe não viu. Porque na época ninguém falava sobre isso. Sim, na época era literalmente malandragem. Sim, não tem como. Mas eu falo isso pros meus pais hoje em dia. Eu falo, gente, não tem como uma pessoa na primeira série do primeiro grau não ser boa aluna. E aí, eu conversando com uma amiga minha, que foi minha amiga de escola, hoje é médica, e ela falou assim, Suzy, eu vou te fazer uma pergunta. Você quer fazer esse teste? Porque eu fui perguntar pra ela com quem eu faria o teste. E ela falou, vamos te dar alguns remédios que talvez pra você, te conhecendo, vão te dar um efeito rebote que você não vai gostar muito. Pra que você quer fazer? Aí eu virei e falei assim, pra me perdoar. É engraçado. A primeira coisa que eu falei para me perdoar. Como? A culpa de não ter sido boa aluna. Eu era a única que não era boa aluna da casa. Então, e você se esforça para isso. E você não consegue a falta ter de concentração é uma coisa absurda. Né? A falta de concentração era uma coisa absurda. E eu disse assim, gente, não é possível. Porque, assim, se não fosse só na 7ª série, ou quando você começa a namorar, não, era uma vida. Sim. Né? Então, quando você falou isso, tira um peso, eu acabei não fazendo, tá? Sim. Cada vez, eu tô aqui nesse papo falando, olha, eu acho que eu vou fazer. Mas enfim, e é muito isso. Quando você falou, tira um peso, é isso. Eu falei, pra me perdoar. Sim, e pra me perdoar e meio pra dar uma satisfação pros meus pais. Tipo, olha, eu tentei, eu me esforcei, não foi minha culpa. Não era, exatamente. Não era minha culpa. E também não era culpa deles, sim, né? De jeito nenhum, porque isso não era falado. Eu acho que a rede social, se ela fez um papel positivo nesse cenário, é botar essas informações todas, dar luz a essas informações. Perfeito. E aí você deixa de ter vergonha. Exato. Porque a partir do momento, é claro que a gente não vai se aproveitar. Eu não tô dizendo aqui que agora virou moda, eu vou dizer que tem pra mim. Não é isso. Mas assim, dar a luz e falar assim, poxa, não é que não é só comigo? Então eu vou buscar isso. Exatamente. Poxa, uma mãe, tô vendo que meu filho é assim, eu tinha vergonha de perguntar. Então agora, quem sabe, eu vou buscar essa informação porque eu tô vendo que esse caso é falado, uma outra mãe falou. Então acho que a gente tem que pegar também o lado positivo. Exatamente. Você começa a expandir os horizontes e se colocar no lugar daquela pessoa. Nossa, aquela história parece com a minha. E faz muito sentido, né? E isso de você se perdoar e tudo mais, te dá muito mais clareza, até para os próprios pais, entendeu? Tem que lidar com uma criança e um adolescente, te dá muito mais clareza de te direcionar na conduta, porque tudo muda dentro de casa. É isso. E aí, se a casa não mudar, vira um sofrimento também. Então, por que só o seu filho que não pode um corante, que não pode um conservante? Não, a dinâmica da casa precisa fluir daquela forma, mais saudável de uma maneira geral. Você sabe que é isso que me encanta muito no prosa, porque como eu converso com pessoas diferentes, que muitas nem se conhecem, algumas se conhecem, outras não. E a pediatra, eu conversei com uma pediatra, a Mônica, e ela faz exatamente isso. Ela fala assim, Suzy, a gente não pode exigir da criança aquilo que a gente não faz. Perfeito. A casa tem que ter um perfil saudável. Exatamente. Não adianta você falar assim, filho, você vai comer aqui sua abobrinha, carninha, uma batatinha assada e a mãe vai depois comer a batata frita. A importância da refeição todo mundo junto e os pais terem o exemplo, né? E a casa respirar igual. Seja por uma exclusão, seja até para normalizar aquilo. Exatamente. Né? E os hábitos são criados na infância. É isso. Você leva isso para sua vida. É isso. Né? Pensar que você cria hábitos mais saudáveis durante a infância até a adolescência ali, já poupa muito problema na vida adulta. Com certeza. Já poupa muito problema. Então, você pensar em neuronutrição não é só pensar em excluir tudo, porque a palavra exclusão gera um peso muito grande, né? Você tem aquela coisa, caramba, agora eu não posso mais nada,
a chance de você não conseguir dar continuidade Você nem dá o naquilo, primeiro passo, né? Você já fica meio... Você bloqueia mesmo. Ou você começa muito empolgada. Que dura uma semana. Agora eu vou e tal. Uma semana foi maravilhoso, na segunda semana tá meio arrastado, acabou o primeiro mês, não dá mais. Não consigo. Pra mim não dá, prefiro continuar assim, né? Então, só pensar em excluir é muito pesado para o paciente. Então, é pensar em agregar em qualidade, sabe? Então, se eu não como nada de manhã, às vezes acontece. E o próprio TDAH, por impulsos de outros estímulos, ele esquece de comer sim. Até algumas medicações têm esse efeito mais excitatório, então tem uma inibição de apetite. Entendi. E é normal também acontecer. Pelo próprio TDAH, a questão de compulsão e busca por alimentos mais palatáveis é natural. Então é aquela pessoa, aquela criança que do nada precisa comer e devorar um pacote de biscoito. Né? Exatamente. O TDAH está muito relacionado à compulsão alimentar, à obesidade e diabetes. Entendi. Tem uma prevalência muito maior desse tipo de doença. Porque é uma busca por dopamina, e dopamina rápida vem pela comida. É verdade. E vem pelo carboidrato refinado. Então, eu começar a pensar em não só excluir, né? Porque a exclusão gera um peso e não dá continuidade, mas agregar valor àquela alimentação e aos pouquinhos ir fazendo uma troca e até permitindo, não, tem festa, porque eu acho mesmo que o social é importantíssimo para a cabeça. Claro, total. Para você dar continuidade, você tá no seu meio, né? Você tem toda aquela dinâmica mental a seu favor. É verdade. Se você viver também ali na exclusão. Na exclusão não vai dar certo. Não funciona. Você até se retrai, né? Exatamente. Você deixa de querer ir à festa, a festa deixa de ser uma coisa prazerosa porque você não vai poder comer, etc. Então você fica em casa. Então, assim, no 80% do seu contexto, do seu dia a dia, você conseguir fazer escolhas mais assertivas, trazer mais qualidade e aos pouquinhos ir fazendo substituições. Cara, hoje é realmente ter uma grande melhora de vida. Pensando mesmo em foco mental, né? Em neurotransmissores. E sabe o que é engraçado? A gente atende muita mãe com criança, né? Seja para buscar merenda, seja porque os pais já estão realmente entendendo que uma alimentação saudável desde cedo é importante. E o que a gente percebe, ao contrário do que a gente imaginava, que quanto mais cedo, a aceitação é muito maior. Sim. Porque não está acostumada com o mundo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, teve uma mãe que foi muito interessante, que foi daí que a gente começou a acender a luz. Ela tem 3 filhos, e aí ela comprou uma série de produtos, todos foram muito bem aceitos. E ela falou assim, o Nuggets, eu sempre falo isso aqui, o Nuggets é um produto que a gente vende muito para adulto, vende muito para homem adulto. É engraçado, né? Mas enfim, muito, os maridos amam. E a criança, ela falou assim, o meu de 3 anos amou. O de 7 achou diferente. Por quê? O de 7 está acostumado com nuggets que ela compra no supermercado. Sim. O de 3 já não tem essa relação muito forte com o nuggets do supermercado. Então ele adorou. Então, assim, é justamente isso. Quanto mais cedo a gente começar, a criança vai achar o correto é aquilo, Exatamente. É a comida saudável. E o paladar é construído ali na primeira infância, né? Até alimentos doces demais, se você não coloca ali ao longo da vida, né, da infância do seu filho, quando ele vai comer algo muito doce, ele já estranha. Você já fica... A minha filha é exatamente assim. Ela, mãe, o bolo tá muito gostoso, mas tá muito doce. Já vou comer até o final. Porque não tá acostumada. Não cresceu assim na fase. Exatamente. E uma outra coisa que eu acho fundamental, e eu vou também falar um pouco de mim, a gente tá ouvindo, gente, e a gente prestar atenção que quem tá nesta cadeira aqui está falando, não é porque botou na cabeça, é porque estudou. E continua estudando, né? Na verdade, vocês estudam absurdamente, muito. Então é o seguinte, porque quando eu fazia o suco na madrugada, eu ia na nutricionista, teve uma época do suco que eu tava tipo 30 quilos acima do que eu tô hoje. Então eu já ia pra nutricionista meio com uma vergonha, porque eu dizia assim, pô, eu vendo coisa saudável, tô eu enorme de gorda. Então eu não queria ir nas nutricionistas, eu mandava o suco, falava, pra você conhecer, eu não fazia a menor questão de conhecer, porque eu não queria me mostrar daquele jeito. Sim. Mas quando eu ia na nutricionista, ela dizia assim, dormir é fundamental. Eu pensava,
para todos. Para mim não faz a menor diferença. Gente, é engraçado. Aí eu era a doida da salada e fazia assim, não, vou comer uma salada sem proteína, só folha, porque eu cresci muito naquela fase da dieta dos pontos. Sim, então, você substitui. Né? Lembra? Você podia comer, sei lá, uma barra de chocolate desde que você tivesse zerado. Metabólico, a verdade. Desde que você tivesse zerado o almoço. Então, a minha preocupação era assim, vou fazer a salada com menos caloria. Ia na nutricionista, não, mas isso não te sustenta. Pensava, não sustenta os outros, a minha eu fico perfeita. Ficava quanto tempo magra? 2 semanas. E você imagina isso para uma mulher ainda com TDAH. É isso. Por isso que eu tô dizendo, gente, é um absurdo. Hoje em dia eu falo, Suzana, você é uma ridícula. Mas é verdade. Porque a partir do momento que o sono voltou a ser uma rotina. Sim. Eu fiquei 9 anos sem dormir, né? Dormindo 2 horas. Sem qualidade nenhuma. Dormia Só 2 para você horas. ter noção, a única disciplina do meu mestrado, que foi continuação do doutorado, foi sobre sono. Claro. Sono rege tudo, regulação hormonal, tudo que você possa imaginar. Tudo. Libido. Tudo. E tudo eu achava normal. Não, isso é com os outros. Comigo é diferente. E não é diferente. A gente não pode achar que a gente é exceção. A gente tem profissionais que estudam pra caramba. E aí é muito engraçado, porque eu também ouço assim. Mas há 3 anos atrás ninguém falava isso. Aí todo mundo compara o ovo. Porque o ovo era o vilão e hoje em dia todo mundo adora. Então eu não dou valor ao que estão falando, porque daqui a 2 anos vai mudar de novo. Gente, não é isso. Graças a Deus, a área da nutrição tem uma gama de artigos científicos publicados mensalmente, praticamente. Então sim, as coisas mudam, porque os estudos estão cada vez mais apurados e vão dando respostas que há um tempo atrás era diferente. Perfeito. Eu dou uma aula de TDAH que o primeiro artigo realmente com impacto científico foi em 1970 e pouco. Então, de alimentação e TDAH, né? Lincoln fazendo esse link. Então, é algo extremamente novo quando a gente pensa no meio científico, né? Com que certeza, é o meio que eu vim. De 2000 para cá, a gente tem um entendimento tão grande e a cada ano uma publicação que a alimentação influencia diretamente os sintomas do TDAH são enormes. Agora, em 2024, a gente teve um boom gigantesco, já entrando em 2025, sem sombra de dúvida, com muito mais entendimento sobre isso. Porque é uma área relativamente nova. E também as informações estão chegando mais rápidas, né? Muito mais É isso que uma vez eu estava conversando com o médico meu, ele falava assim, Zana, mais. antigamente a gente tinha que ir para um seminário lá fora, era caro, nem todos tinham essa disponibilidade financeira para ir lá fora, trazer informação. Agora, com a rede social... Você tem um congresso, você está aparecendo na Alemanha, você está assistindo aqui. É isso. Então, por isso sim, as informações estão aqui, sim, elas mudam, porque os estudos estão sendo aprofundados. E, gente, é o que eu digo, por favor, ouçam essas pessoas. Se eu tivesse ouvido, se eu não tivesse achado que o sono não era necessário, era necessário para todos, menos para mim, que a proteína na salada era importante para todos, mas para mim o que importava era zerar, eu confesso que eu estaria em paz com a balança muito mais tempo. Sim. Né? É muito engraçado, assim, eu sempre tive problema com a balança e quando ela regularizou, de 3 anos pra cá, por quê? Sono, ouvindo o que estão falando, vivo esse mundo agora. Sim. Então... E você vê que o peso foi só uma consequência de toda essa mudança do seu hábito, né? De se importar muito mais com a qualidade do que você está comendo e não só com a quantidade. De se preocupar com o seu sono, de ter uma rotina mais saudável. E o peso acabou sendo uma consequência de toda mudança desse contexto, desse cenário, né? E veio pra ficar, né? Assim eu espero. Porque se você está sentindo prazer na mudança... não é algo que pesa, não é algo que é sofrido, né? Poxa, eu tô dormindo muito melhor, acordo muito mais disposta. Caramba, eu quase não tô esquecendo palavras, eu tô conseguindo render bem no treino. Você começa a entender, caramba, legal, faz sentido isso pra mim, né? Nem todos os dias vão ser coisa, tá maravilhoso, tá tudo bem, né? A gente não tem como controlar, mas realmente é muito mais prazeroso porque você vê não só um resultado estético, mas a sua disposição, a sua libido, o seu dia a dia, a sua rotina de trabalho realmente vai mudando a seu favor, né?
muito se confunde, hoje em dia a gente fala tanto dessas neurodivergências, que sintomas para uma mãe levantar uma bandeira amarela. Eu sempre falo, quando criança e adolescência, o primeiro alerta vem da escola. O papel da escola é fundamental. O papel da escola é fundamental. Ouvir esse feedback, né, de como que está o seu filho. Porque o TDAH, ele não impõe que você tenha só dificuldade na escola. Então, não é sinônimo. Eu tenho TDAH, eu vou ter nota baixa. Entendi. Eu tenho pacientes com TDAH que são juízes, que estudam para outros concursos e passam, mas tem outras dificuldades. E criaram ferramentas de estudos diferentes. Entendi. De uma pessoa sem o transtorno, tá? Mas eu sempre falo, ouça a escola, é o primeiro feedback. Tá muito desatento, tá desperto, tá sonolento, às vezes não teve um sono de qualidade. Ter uma rotina, sim, ao pediatra. Para quê? Para fazer exames. A gente ainda tem essa coisa do menina, por exemplo. Eu falo isso pela minha filha. Ah, não, quando ela menstruar, a gente começa a fazer os exames de sangue, não sei. Não, vamos ver como é que tá a vitamina D agora, vamos ver como estão os estoques de ferro. Tudo isso influencia em cognição e concentração. Podem aliviar, inclusive, e até mesmo retardar a introdução de medicação. Entendi. Se a gente conseguir realmente fazer esse manejo de uma alimentação com mais qualidade, evitando carências de certos micronutrientes que iriam piorar os sintomas, entende? Então eu acho que assim, da idade, primeiro ouvir o feedback da escola e ter uma rotina assim, com o pediatra da criança, se necessário, é uma criança com muita seletividade, é uma criança que tem sempre aquele mesmo padrão de alimentação, né, que chega em casa da escola, não comeu nada porque, não gosta da comida da escola, sempre tem aquela coisa, sempre não gosta da comida da escola, não sei o que, mas aí chega em casa e come um pacotão de biscoito, é um sinal de alerta. Procura um nutricionista, não precisa ser radical, mas já começar a ter esse entendimento já pode ser um primeiro sinal de entendimento ali. Opa, calma, pode ser que o meu filho esteja tentando uma busca maior por dopamina pela alimentação, não esteja dormindo direito e mascarando alguns sintomas. Então, ter essa rotina de pediatra e ouvir a escola é importantíssimo. Não achar que a escola tá contra o filho, né? Que é o que eu mais ouço dos professores, né? Nossa, de quem tá ligado à educação, falando que é isso, impressionante. E o adulto... Como é que, assim, pessoas que têm questões, tipo eu, que tô aqui ouvindo, falando assim, isso aqui se encaixa, não dormia bem quando era pequena, ficava lendo, sabe o que eu fazia quando era pequena? Sempre tive insônia. Então eu pegava páginas amarelas, lembra? Gente, mentira! Caramba! Ou o catálogo de telefone e falava assim, vou achar o telefone da minha vizinha. Aí pegava e achei, era isso. Nunca, eu tô cada vez mais. A gente tá conversando aqui e eu tô assim, isso aqui faz check, isso aqui faz check, mas enfim. Não, eu acho que é informação mesmo, assim, se você consegue entender que você tem alguns pontos, porque não é porque você é esquecido que você tem que tirar. Não é porque você tem uma demanda enorme e você não consegue tirar do papel que você tem TDAH, né? Mas você fazer um diagnóstico com um profissional qualificado. Hoje eu tenho até pacientes que me mandam, Jéssica, olha isso daqui, a fulana lançou um PDF para fazer o questionário para você ver se tem ou não TDAH. Gente, não, né? Não dá. Não, né? Não, procure a gente diz que a informação está disponível, mas não. E vendendo, eu recebi já isso de paciente, Jéssica, olha isso, não sei o que e tal. Sei lá, R$29,90, independente do preço, entendeu? Não, você faz esse questionário, se você tiver tantos pontos, TDAH... Última página da Capricho, lembra? Se você de 0 a 10 senão você tem um leve TDAH. Exatamente. Não, gente. Então, realmente, assim, eu acho que você tem que procurar. E hoje não é só um neuro, a gente tem uma gama de profissionais que são habilitados realmente a fazer o diagnóstico correto e até identificar se você precisa mesmo ou não de medicação, porque às vezes só uma mudança no seu estilo de vida já te capacita para minimizar os sintomas e você ter uma vida com muito mais qualidade. Ou pode dizer assim, olha, as características hoje em dia não me incomodam mais, mas de novo, né, como cada um vai lidar e o que vai fazer com a informação, vai de si. Mas o que é importante é isso, a gente entender que sim, as informações estão aí para todo mundo, mas gente, vamos sempre olhar
com fazendo um filtro, né? Exatamente. É o que eu sempre digo. Não adianta a gente seguir a blogueira e ela fala que ela faz a alimentação comer. Outro dia até alguém falou isso, falou assim, a blogueira disse que abacate com ovo é ótimo, então vai todo mundo comer abacate com ovo. Aí você começa a engordar, não sabe por quê? Porque a realidade dela, o que ela gasta em exercício, ou o que ela come no resto do dia, o abacate com ovo pode ser que faça sentido. Mas não dá pra gente simplesmente fazer um copy-paste da vida do outro, botar pra nossa, que a realidade é totalmente diferente. Exatamente. Então não é porque a blogueira falou que ela é assim, assim, assado, que a gente vai fazer também, ou vai se diagnosticar porque alguém falou. E só um fato Vamos curioso. buscar um profissional, gente. Um fato curioso, o próprio TDAH tem uma predisposição maior a intolerâncias alimentares. Então, até, por exemplo, um ovo pode ser maravilhoso para a grande maioria das pessoas, mas para o TDAH não necessariamente vai ser. A gente precisa realmente fazer o processo de desinflamar aquele organismo, principalmente aquele cérebro, né? Diminuir a neuroinflamação ali, retirando certos alimentos mais inflamatórios para ele, para conseguir ter uma melhora de sintomas também, né? Gente, adoro. Eu tô falando, esse prosa pra mim, gente, tá sendo uma aula. A gente pode ficar aqui horas. Eu acho que é muito conteúdo de qualidade. O que eu sempre digo para quem se interessou no assunto, entre em contato direto com a Jéssica, marque uma consulta. De novo, também não é ficar perguntando por Instagram, querendo quase que uma consulta online gratuita, não é isso. Vamos valorizar o conteúdo, né, que as pessoas têm, o que ela tem para passar pra gente. Eu acho que muito mais do que o meu papel é fazer essa ponte, mas interessados no assunto, entrem em contato, marquem consulta, que eu acho que assim, nossa, gente, hoje a gente tem muito para ouvir, para falar e que vai simplesmente melhorar a qualidade de vida de quem você conhece que tem essa neurodivergência, que hoje em dia não é vergonha nenhuma. Né? Que a gente, muito pelo contrário. Exatamente, eu acho que quanto mais a gente conversar ou até a gente se expor, informação trocar informação é um bem que a gente está fazendo para nossa sociedade, quem convive com a gente. Perfeito. Né? Eu amei. Eu também bate-papo. amei a gente se conhecer, principalmente. Exatamente, a gente podia ficar aqui 1 hora, mas vamos tentar controlar isso. Faremos a parte 2, Perfeito. tá bom? Um beijo, gente. Beijo. Obrigada.